Bem-vindo a Rio Claro, a cidade conhecida carinhosamente por muitos como a Cidade Azul. O apelido surgiu porque na maior parte do ano o céu fica assim, muito azul. Fato registrado, inclusive, no hino oficial da cidade, que diz "Linda terra de céu sempre azul". O município de Rio Claro integra a região do Centro-Leste paulista, situando-se a 173 quilômetros da capital e a 85 quilômetros do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Com uma população de aproximadamente 210 mil habitantes, Rio Claro destaca-se como uma das cidades mais significativas da região central do estado. A cidade foi fundada em 1827, a partir de uma pequena capela dedicada a São João Batista. Inicialmente habitada pelos índios carijós, a região viu o avanço dos bandeirantes e a expansão da cafeicultura. Em 1830, o povoado foi elevado à categoria de freguesia, com o nome de São João Batista do Ribeirão Claro. Em 1857, tornou-se município, desmembrando-se de Limeira e de Mojimirim. Finalmente, em 1905, recebeu o nome de Rio Claro. O município possui construções históricas do final do século XIX e começo do século XX, que registram o seu desenvolvimento urbano e econômico da época. No setor de saúde, Rio Claro conta com uma boa infraestrutura, incluindo clínicas, postos de saúde e hospitais particulares, além dos mais recentes empreendimentos da cidade, o primeiro hospital público municipal, que será inaugurado até o final do ano. O Hospital Municipal integrará o Complexo de Saúde da região norte, que abrangerá também a Unidade Básica de Saúde, a Farmácia Municipal e o Centro de Atenção Psicossocial. No cenário da educação superior, Rio Claro se destaca. A cidade abriga a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Em breve, a cidade terá em funcionamento a Faculdade de Tecnologia FATEC, que tem seu prédio em construção na Rua 2, ao lado da Escola Chanceler, um espaço que ficou abandonado por décadas e ganhou vida novamente com a obra da faculdade. Da mesma forma, o Instituto Federal de São Paulo está chegando e vai ocupar, com reforma e ampliação, uma área que foi campus da Unesp até os anos 90 e também estava em ruínas. Serão ofertados dezenas de cursos de ensino técnico e superior. Rio Claro conta também com a ETEC Professor Armando Baie da Silva, que oferece cursos técnicos e modalidades à distância, semipresenciais e presenciais. Entre as instituições particulares de ensino, destacam-se o Claretiano, Centro Universitário e a Anhanguera. Nos últimos 3 anos foram inauguradas 7 novas escolas da rede municipal de ensino e mais uma está em construção. A cidade também oferece de forma pioneira atendimento multidisciplinar a estudantes da rede municipal que apresentam dificuldade de aprendizagem, além de serviço especializado a crianças com deficiência. O município de Rio Claro também se destaca com uma economia diversificada. O Distrito Industrial de Rio Claro ocupa 11 milhões de metros quadrados, abrigando setores das indústrias de metalurgias, eletrodomésticos da linha branca, químicas, plásticos, órteses e próteses e alimentos. A produção de pisos e revestimentos cerâmicos fizeram com que a cidade se tornasse parte do maior polo cerâmico das Américas e deixou mais forte a economia local. Nos últimos 3 anos, novas empresas e indústrias já instaladas na cidade ampliaram suas fábricas com apoio de incentivos municipais, gerando cerca de R$ 1 bilhão em investimentos e 7 mil novos empregos. A agricultura de Rio Claro desempenha um papel importante na economia, em especial com as plantações de cana-de-açúcar, que contribuem para o abastecimento de biocombustíveis nacionais, e a agricultura familiar, que gera emprego e renda para centenas de pessoas. Bares, restaurantes, lanchonetes e padarias são opções na gastronomia de Rio Claro. O comércio local dispõe de centenas de lojas em todas as regiões da cidade, com destaque para a região central, onde também se concentram as agências bancárias e importantes serviços.
Também na região central está o Shopping Center Rio Claro, um importante centro comercial com lojas dos mais variados segmentos, auxiliando o comércio local e o turismo da cidade. A antiga estação ferroviária de Rio Claro é um importante marco histórico tombado pelo Patrimônio Estadual em 1985. Era a estação central da cidade, construída no início do século XX, sendo um exemplo da arquitetura ferroviária da época e tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social da região ao longo dos anos. Hoje em dia, abriga um centro de eventos. Ao lado da estação ferroviária, funciona o terminal central de ônibus urbanos da cidade. A Igreja Matriz São João Batista é uma construção de imenso valor histórico e arquitetônico. Com sua arquitetura imponente, o prédio da igreja chama atenção. Em uma de suas torres, o relógio de 4 faces também é atração. O local abriga a primeira imagem do padroeiro de Rio Claro, São João Batista, desde a fundação da cidade. A Praça da Liberdade, localizada à frente da Igreja Matriz, é um dos espaços públicos mais emblemáticos da cidade. O seu nome foi dado após o plantio de uma árvore em 1889, 30 dias depois da proclamação da República. O espaço abriga um obelisco de 1891, que marca a participação de Rio Claro na luta pela manutenção da República, e um segundo obelisco de 1927, celebrando o primeiro centenário da cidade. O Casarão da Cultura de Rio Claro, construído no século XIX, esse edifício histórico é hoje um centro cultural dinâmico, abrigando todo o acervo da Pinacoteca Municipal Pimentel Júnior, sendo um espaço essencial para a cidade se conectar com a história e com a comunidade. O Jardim Público é um ponto de referência importante, um dos cartões postais da cidade. O Jardim Público é formado pela Praça Teotoniel Marques Teixeira e pela Praça 15 de Novembro, localizada no Centro Histórico de Rio Claro. O Jardim Público é cercado por prédios, lojas e restaurantes. É um ponto de encontro popular e reflete a identidade cultural e histórica da região. O espaço oferece um ambiente charmoso, com vegetação exuberante em forma de bosque, árvores de descanso, além de um chafariz, monumentos e um coreto, onde aos domingos é realizada a seresta. A Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção possuem arquitetura marcante. Seus detalhes ornamentais e estrutura imponente refletem o estilo arquitetônico da época. Além disso, sua história remonta a séculos passados, refletindo não apenas a devoção religiosa, mas também o desenvolvimento histórico e cultural da região. Ainda na região central está um dos símbolos de Rio Claro, o Solar da Baronesa de Dourados, construído em 1863, que abriga o Museu Amador Bueno da Veiga. O imponente casarão foi praticamente destruído por um incêndio em 2010, mas foi somente em 2021 que o espaço foi reaberto, já totalmente reformado. E hoje é parada obrigatória para exposição e grandes eventos culturais, como o tradicional Uma Noite no Museu, que já está na 11ª edição. O Centro Cultural Roberto Palmari, construído na década de 70, possui um teatro com capacidade para 470 pessoas, biblioteca, sala de cinema, salas de exposições e serviços gratuitos de internet. O prédio fica no Parque Municipal dos Imigrantes Italianos Lago Azul, que abriga também um amplo lago natural com pedalinhos, área verde, quadras esportivas, pista para caminhadas e um palco para shows musicais. O Parque Lago Azul é um convite à contemplação da natureza em Rio Claro. O local nasceu como parte de um projeto de revitalização urbana, transformando-se num espaço de lazer e recreação para a comunidade, tornando-se um dos pontos turísticos mais populares da cidade. O espaço oferece uma variedade de atividades ao ar livre, como trilhas, áreas para piquenique, parquinho infantil, espaços para prática de esportes, pedalinhos e caiaques, monumentos homenageando momentos importantes da história local, uma pequena Torre Eiffel,
além de um letreiro em formato de coração com o nome da cidade, tornando o local instagramável. O Lago Azul se tornou um centro de eventos no calendário do município, como o Festival Gastronômico de Inverno, com a participação de comerciantes e restaurantes da cidade. E também foi cenário do Parque de Natal em 2023, atraindo milhares de visitantes, inclusive de cidades da região. A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, criada em 1909, reconhecido por sua riqueza ambiental e cultural, o local tem uma história centenária, sendo um refúgio tranquilo, atraindo turistas e moradores em busca de contato com a natureza e experiências educativas. O local possui uma área de preservação ambiental, onde os visitantes são envolvidos por uma atmosfera repleta de diversidade da flora e fauna, contando com trilhas para caminhadas, áreas para piquenique, parquinho, lagos e riachos, proporcionando um ambiente para observação de aves, abelhas, entre outros animais. A história desta floresta, antigo horto florestal, remonta ao final do século XIX. O local era propriedade do pesquisador Edmundo Navarro de Andrade, que o transformou em um centro de pesquisa sobre o eucalipto, onde foram arquivados os resultados de seus trabalhos, dando origem ao Museu do Eucalipto. Este museu, atualmente localizado dentro do horto, proporciona uma oportunidade única para aprender sobre a história e os benefícios dessa espécie de árvore tão importante para a região. No local também encontramos uma pequena vila com edifícios históricos, refletindo a influência da arquitetura rural brasileira da época, com seus telhados de telha cerâmica, paredes de alvenaria e varandas espaçosas. Atualmente, essa vila serve como sede administrativa e alojamento dos funcionários. O Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho, inaugurado em janeiro de 1973, num jogo entre Rio Claro Futebol Clube e Corinthians, é carinhosamente conhecido como Chimitão e um marco esportivo e cultural para o município. A cidade também conta com outro time profissional, o Velo, que disputa suas partidas em outro estádio, o Benitão. Ambos são rivais e atualmente disputam a Série A2 do Campeonato Paulista. Ao lado do estádio Chimitão encontra-se o ginásio Felipe Caran, que ficou nacionalmente conhecido por receber grandes jogos de basquete profissional. A modalidade é uma tradição na cidade, que já foi 2 vezes campeã brasileira e campeã sul-americana na década de 90. Inaugurado em 1897, o Mercado Municipal de Rio Claro, popularmente conhecido como Mercadão, é uma instituição histórica e cultural de destaque no interior paulista. O local disponibiliza diversas opções de restaurantes, lanchonetes, cafeterias e espaço para eventos culturais, apresentações musicais e exposições de arte, proporcionando uma experiência enriquecedora e divertida. O balonismo em Rio Claro teve início na década de 80 e o município já sediou campeonatos estaduais, brasileiro e até mundial da modalidade. A cidade também promove festivais anuais de balonismo que atraem turistas de todo o país, tornando Rio Claro como um destino emocionante para todos os amantes do balonismo. E além de Cidade Azul, Rio Claro também é conhecida como a capital da alegria, devido ao grandioso carnaval promovido na cidade, considerado o maior do interior paulista. Os desfiles, que foram retomados em 2023, após 6 anos, se tornaram uma força do turismo de eventos que movimenta a economia da cidade. Em 2024, foram cerca de 13 milhões injetados na economia. Rio Claro tem como marca o pioneirismo, o desenvolvimento e a inovação. Fomos, por exemplo, a 2ª cidade do país a receber luz elétrica. Tivemos papel fundamental no desenvolvimento das estradas de ferro, país afora. Hoje, estamos retomando o protagonismo do passado. A exemplo do projeto de instalação de um novo aeroporto regional ao lado de um porto seco e de um 2º distrito industrial. Isto vai gerar muita renda e milhares de empregos para a cidade de Rio Claro. E com isso, aumentando a nossa arrecadação, vamos poder investir ainda mais em segurança, saúde e educação. Nós cuidamos das pessoas e da cidade dessa forma, com muito respeito pela nossa história, mas nos transformando para o futuro.
nossa gente merece.